E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui, eu e o Thiago, novamente, no podcast da Samar. E hoje, para falar de novo, né, Thiago, sobre o imposto de renda, que é o tema da vez, né? Nós estamos aí nos meses que fazemos esse tipo de trabalho. Foi dada a largada. Foi dada a largada. E temos um detalhe importante. Nós vamos falar sobre alguns assuntos das mudanças que houveram no sistema, porém, do mais importante, da senha do GovBR. Você sabe o que quer dizer isso nesse imposto de renda? Nós vamos explicar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre os acessos, o que permite, o que não permite, quais são os critérios que passam a ser utilizados. Legal, e também vamos falar um pouquinho sobre o nosso post, né? Nós fizemos um post logo que saiu a entrevista da Receita Federal e deu uma repercutida nisso. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre a senha do GovBR. Então fique até o final que você vai entender bastante, vai ser bem legal o nosso bate-papo. Vamos lá, Tiaguinho. Bora. O que houve de mudança? Olha, Principal. De mudança principal, nada muito relevante. Ou seja, nada mudou e tudo vai ficar como está. Não houveram mudanças significativas, tá? São encaixes de legislação e de entendimento. Legal. Tá? Então, só até um pouco antes, o prazo, dia 17 até o dia 30 de maio. 17 de março até o dia 30 de maio. Então, esse foi o prazo que a gente estava esperando que ocorresse e foi. Foi confirmado. Agora, o que teve de mudança aqui, do ponto de vista de adequações, foram alguns códigos que foram adequados dentro da ficha de bens, onde você tem algumas nomenclaturas que estão sendo lapidadas, né? De acordo com a forma que vai ser o entendimento de cada produto, né? De cada bem. Por exemplo, né? Três anos atrás, talvez, 3 ou 4 anos atrás, a gente não tinha criptoativo. Hoje, aí depois do próximo ano, a gente teve criptoativo. Agora a gente tem as variantes dos criptoativos, entendeu? Então, o mercado vai mudando, você também tem que se adaptar ao mercado, não tem jeito. O próprio fisco ainda tem muita coisa que o próprio fisco está entendendo como funciona para poder atuar na maneira de declarar. Então, uma das coisas que está sendo obrigatório é se você, por exemplo, no caso do criptoativo, se você está com ele em carteira própria ou se tem uma corretora. E se tem corretora, o CNPJ da corretora é obrigatório. Porque já pegamos casos assim, né? De estar com a corretora, não mandar o documento certo, aí você lançar e a pessoa tem que depois retificar a sua declaração, né? Ou então, sem CNPJ nem vai. Nem entra, né? Hoje se nem colocar vai. que não é ativo, que é com corretora, o CNPJ não acessa. Sem o CNPJ não vai. Algumas coisinhas bestas dentro do programa que saiu, que eu vi lá que tiraram o título do eleitor, tiraram alguns itens que não... Realmente não fazia fundamento, não tinha nem fundamento ter aquilo. Né? As pessoas nem colocavam e quando colocavam também, para quê? Qual o sentido, né? Então é uma coisa que às vezes são realmente necessárias essas mudanças. Sim, está popularizando um pouco, né? Tá falando um pouco mais a linguagem não técnica. Para quem quiser tentar fazer... Até porque tem a opção da pessoa tentar sozinho no celular, exatamente, né? até pelo GovBR, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Até pelo próprio aplicativo de fazer esse... Tiago, então, é interessante. Essa modernização, essa facilidade até para o pessoal estar fazendo a sua própria declaração. Qual é a importância do profissional e a pessoa fazer sozinho? O que muda? Eu entendo que tem pessoas que são CLT, que às vezes vai num profissional, o valor às vezes não é compensatório para ele vai arriscar, porque só tem aquela declaração. Mas qual é essa diferença em ter o profissional e depois a gente ter que retificar o que foi feito? O que acontece é o seguinte, é que, embora a Receita ela seja leniente do ponto de vista de tentar falar linguagem menos técnica, cada um fazer a sua? E cada um tentar fazer a sua, não é uma coisa muito simples de ser feita. Entendeu? Para alguém com alguma instrução, que já está acostumado com documentação, que já tem que o seu trabalho envolve análise de documentos, de pegar papel, ler, ter uma funcionalidade de interpretação também, de texto. Até quem faz também aplicações tem uma certa facilidade de entender textos, né, e documentos. Né? Vamos você faz isso que é complexo, mas fazer aquilo que é mais simples. Sim. Mas você está falando de um país que quase 60% é analfabeto funcional. Lê e não entende o que está sendo dito. Entendeu? Então, assim, ainda é complicado do ponto de vista de educação. E a Receita, por mais que ela seja leniente na maneira de demonstrar, ela não é na maneira de cobrar.
De cobrar é muito diferente. Entendeu? Isso nós sabemos. Ela é severa. Até de colocar em posições de forma muito dura. Entendeu? Né? Exatamente. Então, assim, onde você tem que fazer muita prova da aferição da realidade para que ela... Eu acho até que ela está sendo um pouco mais leniente do que ela já foi. Sim. Eu Entendeu? acho que por causa também da complexidade da tudo vida. Que tá sendo Exatamente. De tudo que está acontecendo. Cada dia uma coisa diferente, cada história, cada banco, cada... Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito, tem acontecido muito de uns 5 anos para cá, talvez. Você tem hoje dificuldade de ter um plano de saúde em nome de pessoa física. Sim. É muito difícil, você tem muito caro. Então o que as pessoas acabam fazendo? Abrem uma empresa para fazer o plano de saúde. Uma MEI. MEI, até mesmo empresas normais. Uhum. Né? Simples Nacional ali, uma coisa só para manter seu plano de saúde mais barato. Né? Existem maneiras de você declarar hoje apontando que, embora esteja em nome de empresa, a pessoa física é responsável pelo pagamento. Você tem que comprovar. Você comprovando isso, que a pessoa física foi responsável pelo pagamento, a Receita até engole e fala assim, beleza, isso é uma história vou te deixar deduzir. Porque quando eu tenho lá, eu vou dizer de uma empresa grande, né, uma empresa que fornece aos seus funcionários o plano de saúde e desconta deles um valor. Uhum. Okay? Então eu descontei do funcionário. Então eu entendo que o funcionário pagou pelo plano de saúde. Uhum. E aquele que não descontou do funcionário? Não, é a despesa da empresa. Então aí o funcionário não pode dizer que ele tem um plano de saúde. De jeito nenhum. Ok? Porque não saiu dele. Aí vamos partir para a segunda parte. A empresa, a MEI, né? Eu vou dizer, eu abri uma MEI e lá eu peguei o CNPJ e fiz um plano de saúde. Como eu provo meu lerite, meu Prolabore, que eu descontei o plano de saúde, aí isso aqui também tem esse valor? Você faz isso via DIRF. Via DIRF. Via DIRF. Que agora não vai ser mais a Agora DIRF. Vai ser o REINF. Né? Você faz isso via REINF. Uhum. E no pior dos casos... Eu tenho então que mencionar isso. É. Se eu não mencionar, também eu perco o direito de poder lá, porque a empresa aí que pagou. Aí que está o Que é uma detalhe. despesa da Não, empresa. aí que está o detalhe. No pior dos casos, eu tive casos em que a empresa não tinha movimento. Então era uma empresa de administração. E só para isso, né? Só para ter o CNPJ. Não, é uma administradora de bens. Ok. Né? Ela só tem os bens e não tem... Ela só tem os imóveis lá da família, mas ela não tem receita, porque fica só os imóveis da família. Sim. E o plano de saúde é feito nela. Só que quem paga o dinheiro sai efetivamente na conta Dos sócios. de um dos sócios. Uhum. De um dos sócios. De um dos sócios. Que é o pai da família. Ok. Né? Que é o detentor da maior parte das cotas. Né? E lá ele usa para fazer o abatimento do imposto dele, da declaração dele. Exatamente. Aí, mas se tiver lista separada, também não pode só o nome dele ou de todo mundo? Não, de todo mundo. A gente faz a separação, aí que é mais complicado, porque faz boleto por boleto. Boleto por boleto, um né? saco. Uhum. Mas a gente faz. Porque isso gera sempre dúvida, né? A pessoa chega com um de papel e fala... O que acontece? Vai cair na malha, ponto. A Receita vai querer entender o que foi feito. Ela não encontrou a operadora de saúde dizendo que o pessoa física pagou. O CPF pagou. O CPF pagou. Uhum. Ela vai encontrar que o CNPJ pagou. E o CNPJ não fez essa ponte via DIRF, porque a empresa está sem movimento. Entendeu? Ela não gera nenhum tipo de prolabore, nenhum tipo de distribuição de lucro, para que seja apontado esse tipo de coisa. A partir do momento que... entregue até sem movimento, então de fato mostra que não houve financeiramente nada. Nenhuma movimentação na empresa. Uhum. Ela põe em malha, você tem que aguardar, ela abrir o procedimento, você manda aí, todos os boletos pagos com a conta da pessoa física. Eu tive casos, aliás, 100% dos casos que ocorreram, 100% dos casos que ocorreram assim, e a gente demonstrou que foi pago pela pessoa física, via conta PF, ela permitiu o abatimento. Ela não glosou então. Não glosou. Ela deixou a coisa andar. Foi uma exceção de saco? Foi. Lógico, você tem que ir até lá, você tem que apresentar documento. Então, hoje a gente não vai mais até lá. Não vai, mas você manda
E se tiver tem que aguardar. ainda, tem que aguardar. E se você quiser contestar, você tem que chorar na rampa para tentar contestar. Se ele falou que não. Sente e aguarda, porque demora. Na minha época, eu sou meio velho, então na minha época a história era ter que ir pessoalmente. Lá chorar no pé do cara lá na peça. Teve até um episódio muito interessante uma vez que eu fui, e eu fiquei bravo com o rapaz da Receita, né? Eu fui com um senhorzinho, né? Que você conhece ele, é cliente até hoje, do imposto de renda. O erro foi da imobiliária, então nós consertamos o erro, tal, aquela história toda do aluguel, mostramos lá que estava certo. Só que na hora de ir até lá, foi numa época que o contribuinte tinha mais acesso que o contador, porque tinha que pegar senha, você não conseguia ir, era um inferno. Então ele foi. Eu falei para ele, vamos comigo, né? Falei, vai comigo, senhor, como contribuinte. É claro que eu fiz uma subjogada para poder atender e ser mais rápido, porque o contribuinte tinha mais vantagem de pegar senha do que o contador. E nós fomos lá na Receita, e ao sentar lá... E ele era prioritário, né? Porque era senhorzinho. Senhorzinho de idade e tal. E a hora que entrou, eu fui conversar com o agente fiscal. Ele disse, quem é o senhor? O senhor não me parece ser a pessoa... Não, ele está aqui, ele do meu lado. Então, é ele que tem que falar. Falei, não, mas eu vim com ele exatamente porque... Não, mas o senhor tinha então ter pego uma procuração ou algo semelhante. E aí houve até uma certa rispidez, né? Eu entendo que ele estava na razão dele, né? Eu só não entendo talvez que seria tão necessário fazer dessa forma, porque ele estava presente, contribuinte. Dava para ver que era um senhorzinho que ele não tinha nenhum tipo de experiência em documentação para poder resolver o problema dele. E aí eu fui conversando com ele, e é uma época que eu sempre andava com o narizinho de palhaço no bolso, porque eu sempre fui de contextualizar situações de tipo assim, tá me achando como palhaço, põe o narizinho vermelho na ponta dele e ficava assim, você tá me achando com cara de palhaço? E brincava com isso. E naquele dia, eu estava muito irritado, porque ele não queria deixar falar, então o que eu fiz? Eu pus o narizinho de palhaço e disse pro senhorzinho, ó, tudo que ele te perguntar, eu vou responder, eu só respondi para ele. Então, ele perguntava para o contribuinte, eu respondia para ele. Até o momento que ele falou assim, isso não está dando certo. Eu falei, então tá. Aí o rapaz falou, você está me desrespeitando, porque eu estava com o narizinho de palhaço. Concordo que eu fui irônico, é óbvio, né? Eu estava sendo tanto quanto ele quis ser quando eu comecei. E a confusão foi instaurada e chamaram então o chefe. Aí o chefe viu que eu estava realmente irritado, que estava o senhorzinho que, coitado, estava também numa situação assim, até... constrangido, né? E eles nos chamam na sala lá, então ele falou, ó, se você tirar o narizinho de palhaço, eu converso com você. Eu tirei o narizinho de palhaço, pus ao bolso, e aí começamos a conversar e ele resolveu o problema. Então, certas coisas, de fato, na minha época, é um pouco diferente da de hoje. Eu não sei se eu conseguiria colocar o narizinho de palhaço, porque é uma vergonha o que nós vivemos nesse país em relação a tudo isso. Né? Então foi um caso bem idiota que eu estava contando, que foi do imposto de renda também. Eu lembro bem desse caso. É assim, é difícil, mas acontece. E quando você tem... assim, acho que até o pior de tudo é que quando você tinha esses atendimentos, eles não eram fiscais. Não. Eles eram terceirizados. Eram só atendentes terceirizados. Então não era a pessoa que realmente sabia o que estava fazendo. Como o contingente diminuiu e hoje é eletrônico, de fato vai para a mão de uma pessoa capacitada para fazer análise. Uma análise realmente da Receita. Exatamente. Que diminui o fluxo também, né? Diminui bastante o fluxo. Vai para ele só casos que realmente estão, né, ali complicado. Porque uma vez que você põe em malha e a pessoa tem a oportunidade de retificar... É porque a Receita te dá essa opção. Dá. Ela manda então, primeiro, ela põe em malha... Olha ali, vê onde você errou. Te fala onde tá o problema. Uhum. E a partir dali você... se eu insistir confere aquilo, se está ok ou não. Se tiver realmente errado, você já retifica, sai da malha, acabou. Okay. Hoje em dia, o cair na malha, as pessoas têm esse receio, esse medo, mas o cair na malha, todo mundo já está na malha desde o começo, né? Porque você tem, às vezes, uma informação, e essa informação talvez não esteja de acordo com aquilo que tem. Então, tivemos um caso que a pessoa não declarava o aluguel, né? Uhum. E a pessoa que pagou o aluguel declarou o aluguel. Isso aí houve aquele confronto, até na imobiliária houve de novo toda essa confusão. Uhum. Então, não estar na malha é muito subjetivo, né? Todo mundo está na malha. Hoje, quando você fala em malha, antigamente quando você fala em malha, você já estava falando da intimação. Quando o fiscal pedia documento para olhar. Hoje é só e a partir dali, você já não podia mais retificar, você não podia fazer mais nada. É verdade. Entendeu? Ela não tinha um aviso prévio. Ela não tinha um aviso prévio. Então hoje, a malha é o seguinte, olha,
eu encontrei uma inconsistência. Em média, a Receita está demorando de 1 a 2 anos para notificar. Então ela pega aqui, por exemplo, a gente entregou em março, ela vai pegar em maio, abril, em maio, junho, vai apontar a pendência de malha. Só vai abrir para você entregar algum documento, pedir antecipação para entregar em janeiro do ano seguinte. Ou seja, você pode pedir uma antecipação e depois entrar na fila para intimação. Então, vai demorar quase 2 anos para ela te intimar. A partir do momento que ela te intimou, aí você já não retifica mais. Você tem quase 2 anos para olhar e fazer alguma coisa a respeito. Então, é interessante, porque nessa mudança que eles fizeram, nesse anúncio que eles fizeram aquele dia, né, que nós até brincamos um pouquinho, fizemos o nosso post, eles anunciaram também o lote, né, de imposto de renda, né, que vai começar a partir de maio, se não me engano. Eu até anotei porque realmente... É muita data. É muita coisa, data, né? muita coisinha. A gente também não é obrigado, né? Primeiro lote paga até o 30 de maio. Até 30 de maio. Tem uma coisa importante também. Quem fez a declaração pré-preenchida e pagou por condicional, Pix, condicional, e pediu a restituição por Pix tem prioridade. Não é pela idade, não é pela cor. Mais de 65 também tem prioridade. Tem a sua lista mais rápida. Mas você, não atendendo ser mais de 65, entra na lista de prioridade, de acordo com a data, nos lotes. Quem tem um Pix, quem é de maio. Quem pediu a declaração pré-preenchida e a restituição via Pix. Então, aí entra na fila de prioridade. Digamos ano passado só entrou na prioridade quem pediu Pix. Quem pediu a restituição por Pix já entrou em prioridade. Então, quem agora tem que ser preenchida e o Pix está tudo certo. Já está na prioridade. Muito bem. Agora, um pouquinho da... Olha, já entra nesse ponto. Eu vou chegar mais um pouquinho. Eu vou segurar só mais uns minutinhos. Deixa eu aproveitar então para falar as datas. Porque só um minutinho. Primeiro lote, 30 de maio. Segundo, 30 de junho. Terceiro, 31 de julho. Quarto, 29 de agosto e quinto, setembro. Ou seja, setembro é o último lote. Último lote. Se você não caiu nesses 5 lotes, você então está na malha. Ponto. Se você fez, nós falamos aqui da prioridade. Se você fez dentro da prioridade, eu fui lá, peguei a pré-preenchida, fui lá e eu pedi a restituição por Pix, eu paguei meu imposto, pedi a restituição por Pix. Se eu não cair no primeiro lote, significa que eu vou ter um problema que já estão questionando alguma coisa que eu fiz ali. A definição de lotes, ela vem pelas datas de entrega. Ou quantidade de volume? O volume o primeiro lote de entrega vai cair no 30 de maio. Quem são os primeiros a entregar? Que vão terão mais chance de ser agora vão para o primeiro lote. Uhum. Então, se você tem uma instituição gordinha... Parece que já foram entregues muitas declarações já, né? Nesse curto período do dia 17 sempre tem o pessoal que gosta de ser o primeiro dia. Se não me engano, acho que 500 mil entregas já, 600 mil, eu não sei qual foi a quantidade. O pessoal da primeira... existe assim, um volume alto na primeira semana, depois você vai ter uma estiagem aí de quase um mês, em abril ninguém faz nada, vai começar a voltar o assunto em maio. Na última semana de maio. Lá para a segunda semana de maio. Então, em maio começa, então assim, 10% entrega aqui, aí você tem mais 10% para entregar em abril, 30% nas 2 primeiras semanas, outros 50% eu me lembro que a gente fazia nas 2 últimas semanas de maio. Menos, mas a gente fazia muita gente que era CLT no começo da nossa jornada, nós fazíamos muito imposto de renda referente às pessoas que eram CLT. E esses aí era realmente, sempre vinham no comecinho do mês. A instituição sempre vinha lá. Então eu acredito que esse pessoal que vem no começo de março, ou vem nessa primeira estiagem de março, sejam essas pessoas, né? Porque os empresários em si, acho que sempre espera o último minuto para ver se tem algo a mais ou algo a menos para poder ser resolvido. Uhum. É isso mesmo que você vê? O pessoal acaba não... Quando você é CLT, você tem uma instituição gorda para vir, você está vendo dinheiro. Você está precisando dele, né? Entendeu? Você quer ele o mais rápido possível. Ou você já vende ele para o banco. Exatamente. Tem gente que já compromete ele com uma antecipação no banco. Tem a data que o banco fala. Até tal data eu vou te pagar tanto, até tal data, e assim vai. Então você vai ser logo o primeiro. Entendeu? Quem não tem a restituir, tem a pagar, ou seja, vê isso como uma mera encheção de saco, entendeu? Putz, eu tenho que fazer imposto de renda. Tem gente que fala que, putz, eu tenho que fazer imposto de renda. Puta, mas se eu fizer, eu vou ter uma instituição aí, vai vir 5, 6 conto e vai me ajudar. Eu vou fazer agora. Eu vou fazer já.
Mas eu tenho que pagar 5, 6 mil, eu vou deixar pro último dia. Ele vai deixar lá para o final de maio. Cara, a gente abriu para falar sobre isso do imposto de renda, de novo, né? Já é o terceiro episódio que nós fazemos sobre imposto de renda. Eu acredito que será a nossa última intervenção sobre imposto de renda no podcast, né? Desse ano. O ano que vem a gente verifica o que vai fazer mais. Mas o que chamou atenção até para esse podcast foi exatamente a repercussão que houve da Receita Federal no dia, falaram algumas coisas, e a mais forte foi o tal do GovBR. Nós sabemos o que é o GovBR, nós entendemos a importância e realmente é muito válido, é muito justo ter essa ferramenta para todo mundo utilizar. Maravilhoso. Né? Porque isso facilitou muita gente, muitos serviços, né, são ali prestados através do GovBR. Isso realmente é fantástico de a gente utilizar. Temos as nossas reclamações, como temos as nossas reclamações com o ECAC, né, com a vovó do ECAC e agora também com o GovBR. Nesse último post que nós fizemos sobre isso, fizemos um meme, né, óbvio, falando sobre as nossas dificuldades particulares. Né? Somos contadores há muitos anos aqui na Samar e temos essa dificuldade de fazer imposto de renda. Então nós não fazemos 1 ou 2 impostos de renda, fazemos diversos impostos de renda. E uma quantidade que chega a cansar, né, a cada ano aumenta um pouco, e chega a cansar. Nós não buscamos externo, temos só a maioria interna, e vemos que a rapidez com que a gente precisa dessa informação, principalmente quem chega no final, temos pessoas que são aposentadas, que têm dificuldade de tirar o informe de rendimento, tem pessoas que não têm informe, alguma coisa que precisa ser consertada do ano anterior. Então a gente sempre tem problema e que, de fato, o GovBR nos ajuda. Só que para isso, em alguns momentos, nós temos que o nosso cliente confie em nós e fornece para nós a senha. E aí a gente sempre fala, olha, você forneceu a senha esse ano para nós? Ok, fizemos a sua declaração pré-preenchida, arrumamos o que tem, muda a senha. No outro ano, eu peço novamente a senha. Porque isso evita de ter uma... Não obstante, a gente guarda estas senhas, a gente armazena elas em arquivo criptografado, com certificado digital. Do LGPD. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma vivência de tecnologia, sim, né, uma experiência com tecnologia. A gente já encarou bastante problema com tecnologia, então já conseguimos resolver boa parte deles. De banco de dados, né? Já passamos. Passamos por isso também. Entendeu? Então, assim, a gente sabe os riscos que existem em você ter uma informação vazada, uma invasão ao seu sistema. E, então, assim, falo pela Samar, né? Pelo Thiago, inclusive, porque sou eu quem faço a gestão dessas senhas. Elas ficam comigo. Armazenadas na sua base. Na minha base, que é um arquivo que é acessado via certificado digital. Então, o meu certificado digital, que é acessado só pelo meu telefone. Entendeu? Então, precisa estar com o meu telefone, com a minha biometria. O seu certificado digital. Com o meu certificado digital no meu telefone, a minha biometria, para poder acessar o arquivo onde estão as senhas. Entendeu? Então, assim, é um negócio seguro, não obstante, o cliente também, em alguns casos, mantém a autenticação de 2 fatores. Entendeu? Olha, eu estou mexendo. Então, o cliente fica sabendo. Vou mexer, tá? Vai chegar um código, eu preciso que você passe para mim. Você pode estar disponível agora? Você tem esse empecilho só. Porque a gente precisa, às vezes, da mobilidade e a pessoa não está disponível. Entendeu? Então, tem que ser marcado um horário. Tem que marcar um horário. Às vezes a senha não chega, né? O código de verificação por SMS ou por e-mail não chega, demora. O GovBR tem esse tipo de problema. Tem algumas coisas. O pessoal, a gente analisando ali os comentários no post, o pessoal ficou muito preocupado com a assinatura do Gov, né? Que é uma assinatura digital. Né? Posso transferir uma casa, posso transferir um carro, não posso transferir uma casa. Não, nem um carro. O carro até talvez seja mais fácil, mas a casa não. A casa não. Por quê? Né? Por quê? Porque o processo de escritura é feito por um outro procedimento, não é a assinatura do Gov, é via e-notariado. Tá? Tem algumas coisas que sim, né? E outra, você pode assinar um documento
uma carta, uma declaração, alguma outra coisa do tipo, que é válido como se fosse um reconhecimento de firma, tá? Juridicamente, inclusive, tá? Mas tem alguns processos em que você tem contrafreios para evitar uma fraude, né? Então, por exemplo, o caso de um imóvel, o cartório não usa o GovBR. Eles usam um sistema próprio, chama e-notariado. Outra coisa também, para você assinar com o Gov, né, você precisa estar em dispositivo confiável. Ou seja, no seu telefone onde você recebeu o SMS e fez a biometria facial. Sim. Só aquele dispositivo é habilitado para fazer a assinatura do Gov. Entendeu? Entendi. E não tem como uma pessoa fraudar isso? Trocar telefone, trocar o e-mail? Você tem que fazer a biometria facial, né? De certa forma vai ter que Você tem que ter sequestrar a pessoa junto. Olha, voltando um pouquinho nesse caso. Então, existe alguns riscos? Sim. Sim. Não exatamente você passar para o seu contador. Eu queria deixar assim, primeiro eu quero agradecer a todos, né, que está no nosso post, que comentaram, que fizeram comentários. A discussão é super saudável, gente. Nossa, nós ficamos assim felizes e com todas as respostas e com todas as condições ali colocadas. Ficamos realmente felizes com isso. Porque assim, eu entendo que todo mundo tem que ser respeitado na sua opinião que está lá. Então, eu até gostaria de agradecer a todos que foram muito respeitosos nos comentários. Né? Teve questionamentos, um questionando o outro, mas sempre com muito respeito, e isso foi bacana. Né? Nós ficamos felizes porque entendemos que a opinião ela é particular. E a senha ela é intransferível de fato. Então é algo que já se chama senha por causa disso. Só que assim, existe aquela condição de confiabilidade. Quando você tem um contador, um advogado, algo assim, você tem porque você confia nele. Um médico de confiança, né? Existem essa linha de raciocínio, né? O que a gente precisa entender é que quando isso acontece, quando você vem no contador, você tem a opção de dar ou fazer o código o GovBR para puxar a informação, ela se torna mais rápido. Tem pessoas como nós somos aposentados que não tirou o informe, a gente consegue puxar mais rápido. Existem outros meios, existe, né? Por exemplo, existe uma autorização rápida que você pode fazer ali via meu imposto de renda, né? Via ECAC. Super rápido, você põe o CPF e a data é válida por 6 meses apenas. Você pode autorizar uma pessoa por vez. Tá? Só que a pessoa que você autorizou só pode receber 20 autorizações. Então, a gente faz mais de 500. Eu não vou ter condição de fazer. Você entendeu? Só vou fazer só para 20. Posso fazer para 20. Para 20 para mim e 20 para ele no máximo. Tá? Então, assim, é um meio que, de repente, por exemplo, cliente novo não conhece a gente, não tem aquela confiança. Esse é o caminho. Podemos fazer. Mas nós temos um cliente aqui de 30 anos. Como que ele fala? O cara... Tem senhor que ele liga para mim para perguntar a senha do Gov dele que ele não lembra. Que ele não lembra. Entendeu? E nós já temos armazenado. Eu tenho armazenado, eu vou lá, passo para ele, falo para ele, escrevo e apago. Mas, de novo, existe a parte onde nós respeitamos a opinião de todo mundo que foi colocado. Sim. Existe a parte que é a confiança em quem existe um outro método também, até fica para todo mundo que está ouvindo, né? Se você for procurar outro profissional que você não conhece, não confia, não tem ainda essa aproximação para ficar tranquilo com esse assunto, né? Estou dando aqui as eventuais possibilidades que você pode fazer. Além dessa autorização rápida, se ele já tiver cedido o número de autorizações que ele recebe, existe a procuração eletrônica que você pode fazer para o CPF ou CNPJ desse contador, da empresa contábil dele. Que envolve o seguinte, é um pouquinho mais chato de fazer, demora, um pouco mais criterioso, depende também de senha, de código do Gov, recebimento lá, aí você define exatamente os serviços que você vai autorizar ele a utilizar, e isso demanda até de um certo conhecimento técnico, né? Porque às vezes você autoriza uma coisa, vem incompleta, né? A pessoa vai mexer lá para ver uma malha, para te ajudar com o processo, entregar documentação de malha, e ele não está autorizado. Entendeu? Aí tem que pedir de novo. Vai ter que pedir de novo, a carta, atualizar a procuração. É um processo que não é rápido, quando ele é muito rápido, demora aí uns 20 minutos para terminar. Entendeu? Não é tão simples assim. Mas é possível. Então, se você, eu não quero dar minha senha do Gov e o cara não pode mais receber uma autorização.
dá para fazer a procuração eletrônica, entendeu? É um pouquinho mais burocrático, mas funciona da mesma maneira. Tá? E você revoga ela quando você quiser. Você entra lá e Então lá e revoga. Você não quer mais ficar mexendo. Toda e qualquer procuração, ela só é válida até que você mantenha ou revogue. Se você revogar... Ou morra, né? Ou morra, né? E não morrer. não é o que a gente quer. Se você morrer, sua procuração vai ser revogada também. Automaticamente, ela perde total valor. Né? Então, mas a história é essa. A gente ficou muito feliz de fato. Dá para fazer imposto de renda sem o GovBR? Dá. Desde que o cliente também traga todas as informações necessárias. O trabalho que nós vamos ter é digitar, se for a primeira vez, e se não for a primeira vez, eu tenho armazenado no nosso banco de dados a última declaração. Então, é só transferir, puxar e dar sequência, como era feito antigamente. Facilita o GovBR, eu vou te falar assim, é interessante puxar pré-preenchida? Em algumas vezes. Nem sempre, mas nem sempre. Eu faço, às vezes, muita questão quando o volume da declaração é muito grande. Né? Então, você tem declarações... Eu faço declarações de 70, 80 páginas. Entendeu? Então, assim, puxar essas informações, às vezes, é muito... vantajoso, né? Uma declaração comum... Aplicações... uma declaração comum tem 10, 12 páginas, para quem não conhece. 80, 70 páginas. Então, assim, é muito volume de informação. Toma isso evita tempo, erro, demora muito. Evita erro, a gente vem conferindo, é mais prático. Porque assim, toda vez que você tem algo já pré-preenchido, que você tem um sistema que você pode utilizar, obviamente economiza tempo e evita erro, né? E você tem também o seguinte, se a declaração tiver algum problema, você entra na Receita e já resolve, já sabe o que é o problema. Já sabe qual é o problema. Eu tenho acesso a ver o que o que ocorreu, entendeu? Do que ter que ficar... Poxa, vou precisar da senha para entrar lá. Ou então você entra, tem que ficar dando instrução por telefone do cara onde vai buscar essa informação, não me traz a informação correta, entendeu? A gente sabe, né, e até pede para quem nos acompanha nas redes sociais, e que graças, né, a vocês tivemos uma repercussão bacana nesse post. A gente sabe o quanto é difícil a nossa área, né? Eu sou de um tempo ainda muito mais difícil do que hoje, né? Eu tinha que correr para ir no banco autenticar às 5 para meia-noite, né? Tinha que sair correndo para bater carimbo, né? Levar o disquete para poder girar imposto de renda. Então, hoje é muito mais simples de você fazer e muito mais prático. Mas também eu acredito que todos têm a liberdade de fazer, cada um a sua, ou contratar um profissional como nós, né? Ou fazer de acordo com aquilo que houver a necessidade, né, de cada um. Mas, de novo, né, a gente ficou muito feliz, eu, o Thiago, a equipe toda, né, que trabalhou em cima desse post, vem trabalhando em cima do podcast, né, de tudo aquilo que a gente armazena de informação. Né? Nós não estamos aqui só para fazer um post de meme, estamos aqui para dar informação bacana, correta, e, é claro, respeitando qualquer tipo de opinião vinda num post, ou seja lá onde for, né? Ok? Claro. Quero agradecer a todos. Hoje foi mais um podcast da Samar, falando um pouquinho de imposto de renda. É claro que é um tema, às vezes, muito chato, né? Muito complexo, que tem gente que nem sabe como funciona, ou quando sabe falar é muito chato fazer, realmente né? Cansativo, porque nós trabalhamos o dia inteiro dentro da nossa área, ainda temos que fazer o imposto de renda. Né? É lucrativo, porque a gente ganha para fazer esse trabalho, né? Mas, de certa forma, necessário muitas vezes para não correr riscos, que nem a gente vê aqui, pega casos para resolver e que vê que é um baita de um problema que a pessoa mas nem sabia que era assim. Pois é, por isso que às vezes a gente tem essa informação. Né? Aquela questão do profissional, existem gripes que você cura com um pouco de descanso e com um antigripal. Um chazinho quente. Um chazinho quente, mas tem hora que você vai precisar do médico. É verdade, Entendeu? Então, especialista naquilo que está fazendo. Então, a questão do imposto de renda é essa. Não deixem para a última hora. Não deixem para o último dia. Né? Antecipem. E o vosso contador agradece. Procure ele, procure um profissional, procure seu contador, faça a declaração, tire dúvidas. Se não quer, pelo menos tire dúvidas. Né? Seja sensato ao fazer, para você não ter nenhum tipo de problema com a Receita. Como o Thiago disse no começo, né? Falamos um pouquinho que ela é muito ávida em cobrar, ok? Em cobrar, ela é muito ávida, ela é realmente forte, e quando ela
passa a caneta, dificilmente ela volta atrás. Né? E os juros são altos. Né? Uhum. Enfim, alguém tem que sustentar o Brasil. Vamos nessa? Bom. Gente, obrigado. Foi um prazer conversar com vocês de novo. E vamos mandar ver, né? Segue o Brasil, segue Fazendo Imposto de Renda e segue as memes, que a gente gosta muito também. Muito obrigado por ter curtido o nosso vídeo lá no Rios, né? Rios que fala? Rios? Rios. Aí, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus. Até mais. Até mais.